Olá, Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo, sempre trazendo para você um convidado, uma figura, um personagem que nos ajude a entender um pouco melhor o Brasil, a história do Brasil, o momento em que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E o nosso convidado de hoje não está na cadeira, está aqui pela internet. É o jornalista Lucas Figueiredo, jornalista, escritor, que fala com a gente desde a Suíça e que a Eleonora vai apresentar agora com mais detalhes. Bom, Lucas é um jornalista super experiente, a gente trabalhou junto por um tempo. Ele fez um livro bacana, inovador naquela época, revelando os segredos do PC Farias, que eu vou mostrar aqui. Morcegos Negros, fez outros livros. Mais recentemente, ele fez um livro sobre a questão da ocultação dos documentos da ditadura militar, em um lugar nenhum. E agora está lançando a biografia do Tiradentes, que está aqui também. O Tiradentes é sobre... A gente vai falar com o Lucas sobre essas obras, mas especialmente sobre o Tiradentes, que é o lançamento mais recente dele. É um livro especialmente atual, nesse momento em que há tanta traição e há tanto heroísmo também, né? E martírio. Bom, então vamos falar com o Lucas agora de Genebra. Boa tarde, Lucas. Você está na telinha, então, agora. Ei, Leonora. Ei, Rodolfo. Tudo bem com vocês, né? Prazerzão estar aqui no Tutameia. Bom, Lucas, eu queria começar te perguntando um pouco sobre esse livro que já está lá no passado, que é o Morcegos Negros, né? Fala um pouquinho desse livro que tratou do PC Farias, e hoje a gente volta a ver na cena política brasileira muitos dos personagens que você descreve naquele livro, né? Toda aquela turma que circulava em torno do Collor, que não saiu da cena política brasileira, que está aí, né? Continua causando muita controvérsia, né? Então, queria que você falasse um pouco de Morcegos Negros. E lembre um pouquinho também quem foi PC Farias para o nosso público mais jovem aqui, tá? Bom, Morcegos Negros foi lançado no ano 2000, já tem 18 anos. Ele conta as ligações do esquema PC Farias, que foi o tesoureiro de campanhas políticas do Fernando Collor de Mello, quando ele era candidato a governador, depois quando ele era candidato a presidente da República, e depois de eleito presidente da República, se tornou uma eminência parda do governo Collor, né, um governo marcado pela corrupção. E o livro ele mostra as ligações do chamado esquema PC Farias com o crime organizado internacional, né? Como que aquela montanha de dinheiro que foi surrupiada no governo Collor através de corrupção, como é que esse dinheiro foi lavado numa lavanderia que misturava máfia italiana, que misturava tráfico de drogas, como que havia interesses financeiros aí desse mundo criminoso internacional que ajudaram o esquema PC a lavar e esconder esse dinheiro por tantos anos. E esses personagens continuam aí, né? Não saíram da política, né? Houve assassinatos, houve mortes ainda não esclarecidas, impeachment. Como é que dá para dizer que há a resistência dessa política, digamos, obscura no cenário brasileiro até hoje? Já naquela época, Leonora, eu falava no livro, quer dizer, o PC Farias ele foi colocado na época como o grande vilão da história, porque o Brasil ele precisa de um vilão, de preferência alguém que seja feio, seja carrancudo, que tenha cara de vilão. E o PC Farias ele tinha cara de vilão, né? A imprensa ela precisa muito desses personagens, né? E o PC Farias ele foi, na verdade, um grande boi de piranha no meio dessa história toda, porque ele era um ser minúsculo diante daquele grande esquema que envolvia
alguns dos maiores conglomerados industriais, comerciais e bancos do Brasil e do exterior, muitos interesses ligados à privatização. E o PC Farias, ele foi o boi de piranha ali, foi taxado como o grande vilão daquela história, mas aquilo era um grande sistema que o PC não foi o primeiro a operar nele e não foi o último, porque aquele esquema e aqueles personagens, eles se repetiram e continuam a se repetir até hoje, né? Quer dizer, o Morcegos Negros, um livro de 18 anos, ele falava do Eduardo Cunha, sabe? Na época, Eduardo Cunha era uma pessoa absolutamente irrelevante, mas ele já estava no esquema. Então, o que depois eu fui fazer um outro livro sobre o mensalão do PT e o mensalão do PSDB, mostrando como é que esses dois sistemas, na verdade, era o mesmo sistema, né? O mesmo sistema que serviu ao PSDB, ele serviu ao PT, os mesmos operadores, os mesmos bancos, a mesma empresa, as mesmas tecnologias. Quer dizer, existe um grande sistema de corrupção que mudam, que são sempre as mesmas empresas, são sempre os mesmos operadores, e o que muda é o deputado que está na bancada naquele momento, o governador daquele momento, o prefeito daquele momento, ou o presidente daquele momento. Então, você tem um sistema que você derruba um presidente, derruba um governador, derruba um prefeito, caça um deputado, mas o esquema ele não mudou nesses 18 anos. Quem lê o livro vai encontrar vários personagens que estão aí operando até hoje e vai ver que o esquema não mudou absolutamente nada. Vai virar um filme? Como é que está essa história? O livro vai virar um documentário que está sendo feito pelo Chaim Liteviski, que fez um documentário maravilhoso, que é o Cidadão Boyles, o que ganhou o prêmio É Tudo Verdade, do festival É Tudo Verdade? Não, como é que chama o festival? Agora eu me confundi. De verdade, é isso. É um documentarista, um diretor maravilhoso. Eu acho que o documentário já sai no ano que vem. Ele fez dezenas de entrevistas e está ficando bem bacana. Vamos falar do Tiradentes, então? O que te levou a escrever esse livro? Foi a mineirice que falou mais alta, não? No ano 2008, eu fiz um livro sobre a corrida do ouro no Brasil, que se chama Boa Ventura. E essa história passava pela Inconfidência Mineira, passava pelo Tiradentes. E ao pesquisar sobre Tiradentes, eu percebi que não tinha uma biografia, Tiradentes não tinha uma biografia moderna ainda. O que existia eram livros acadêmicos, alguns deles excelentes, como a Devassa da Devassa, do Maxwell. Série de historiadores, economistas. Você tem muita gente boa da academia que escreveu sobre Tiradentes, mas eram livros acadêmicos maravilhosos, mas que tinham ali um público um pouco restrito, que não falavam para um grande público. E você tinha, do outro lado, muitos livros já datados que tratavam o Tiradentes naquela linha do mito, grande herói do Brasil, quase que um super-homem, assim, que não eram livros que tinham muita ligação com a realidade. E eu percebi que foi incrível, porque é um dos maiores personagens da história do Brasil, não tinha um livro que contasse a história dele. Mesmo os livros acadêmicos não contavam, quer dizer, o Tiradentes era tratado de maneira muito institucional, né, pelos acadêmicos. E tem que ser assim, né? O que interessava quando o Tiradentes entrava na história era a ligação dele com a Conjuração Mineira ou com a economia do Brasil Colônia. E não tinha um livro que contasse a história do menino Tiradentes, do adolescente Tiradentes, quem tinha sido Tiradentes antes da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira. Enfim, não tinha ainda uma história dele contada. E eu me lancei a esse desafio.
Um pouco desses personagens antes de ser o Tiradentes que a gente conhece. Fala um pouquinho dessa trajetória do Tiradentes até essa rebelião. O Joaquim, como eu gosto de chamar ele, porque eu já peguei intimidade com ele, então eu já chamo ele de Joaquim. O Joaquim, ele era uma figura muito diferente de tudo que tinha em Minas Gerais no século XVIII, sobretudo em Vila Rica, né? A gente está falando Vila Rica, a gente está falando aqui Tiradentes nasce em 1746. Ele não nasce em Vila Rica, ele nasce entre São João del Rei e Tiradentes, próximo ali de onde hoje é Ouro Preto. Uma região, Ouro Preto, na época Vila Rica, era maior do que Nova York, era muito maior do que o Rio de Janeiro, era realmente o grande centro urbano do Brasil, muito maior do que São Paulo, muito mais importante em termos econômicos, por causa, sobretudo, do ouro, né? E o Tiradentes nasce em 1746, numa família de 7 irmãos. Tiradentes nunca foi à escola, e aí começa a se criar um personagem muito interessante. Tiradentes nunca foi à escola, mas ele aprendeu a ler e a escrever, e ele possuía um nível de redação e uma caligrafia que eram melhores do que muitos doutores na época. Então ele tinha saberes próprios ali que eram muito incomuns. A família dele não era nem pobre nem rica. O pai dele era fazendeiro, pai português, a mãe nascida no Brasil, filha de portugueses. Ele perde os pais muito cedo, ele perde a mãe com 9 anos e o pai com 11. Ficam os irmãos quase todos crianças ali. A família ela se desagrega, cada um vai para um lado. E o Tiradentes ele acaba ficando tutelado pelo padrinho dele, que ensina a ele a arte de Tiradentes. Tiradentes não é um dentista, quer dizer, na época não existia essa palavra dentista, né? Existia os médicos podiam cuidar de dentes ou os barbeiros podiam cuidar de dentes. Isso oficialmente. O barbeiro, ele cortava cabelo, afiava a tesoura e tratava os dentes, né? Mas para isso também precisava ter uma licença da coroa. Tiradentes, ele era um dentista prático, ele não tinha autorização para praticar a odontologia, mas isso, a demanda era tão grande de técnicos, num período de métodos muito obscuros, muito charlatanismo, muita ignorância na área de saúde, e ele se destaca já desde cedo como um técnico muito bom, tanto na arte de tirar dentes, quanto na arte de fazer dentes de ossos de animais ali. E aí, além disso, ele foi mascate durante um tempo, isso antes de ser militar. Então ele foi Tiradentes, ele foi mascate, ele foi fazendeiro, ele foi minerador, ele tentou ser homem de negócios. Aí, já com 30 e tantos anos, já não era mais tão jovem assim para a época, né? Ele entra nos Dragões, o regimento de cavalaria, ele é ampliado, e o Tiradentes, ele entra nessa ampliação do regimento e se torna um militar. Fica 14 anos no regimento, e é nesse processo que ele se torna um rebelde. Desse personagem aí que você pesquisou tanto, o que mais te surpreendeu nele nesse período aí pré-conjuração? Ou que história que você descobriu dele que achou inusitada, diferente, surpreendente? Olha, de tudo que eu vi, o que mais me impressionou é como ele era uma figura singular ali, né? Quando você pega os estratos eram muito definidos naquela época, no Brasil colônia e sobretudo em Minas. Você tinha
você tinha os fazendeiros, você tinha os sacerdotes, você tinha os homens de negócios, você tinha os escravos. E o Tiradentes, ele não era, ele era um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Isso antes de ser militar. Ele era um monte de coisa ao mesmo tempo, ele tinha muitas habilidades, ele tentava tudo ao mesmo tempo, né? Ele foi, ao mesmo tempo que ele foi fazendeiro, ele foi minerador e ele tentou ser homem de negócios. E depois ele vai virar um rebelde, ao mesmo tempo que ele está tramando uma revolução, ele está tentando fazer uma série de negócios no Rio de Janeiro. Isso é muito impressionante, porque ele está se preparando para uma guerra. Ele, como militar, ele é um dos poucos ali do grupo dos conjurados que tem a noção de que aquilo vai ser uma guerra. E numa guerra você precisa de matar e eventualmente você pode morrer. Ele tinha consciência disso. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele com 40 anos começa a ter um caso amoroso com uma menina de 15, essa menina fica grávida, vai morar com ele, mas não se casa, isso é um grande escândalo, e ele promete a Antônia Maria do Espírito Santo se casar com ela, ele assume a filha Joaquina. É uma grande confusão essa história dos dois. Ele está tramando a revolução, ele está num caso amoroso super complicado, e ele está pedindo autorização para a rainha diretamente, a quem ele queria tomar o naco mais rico do Império Português. Ele escreve cartas para a rainha pedindo autorização para transportar passageiros e cargas na Baía de Guanabara por meio de barcos, coisa que no século XIX vai acontecer muito depois, né? Canalizar água no então subúrbio do Rio de Janeiro, na região ali do Maracanã, e vender essa água no centro da cidade, no Largo da Carioca, construir moinhos, construir armazéns no Cais do Valongo, que era onde os escravos ficavam, tinha muita mercadoria. Então, o que mais me impressionou, te respondendo, Rodolfo, é essa inquietude do Joaquim. Era um sujeito que ele queria tudo ao mesmo tempo e ele não separava nada. Ele ia matando tudo no peito e jogando para frente. Você falou da rebeldia, da preparação da revolução, da preparação da guerra. Como o espírito nacionalista, rebelde, revolucionário, floresceu em Tiradentes, no Joaquim José, e como ele se floresceu e se desenvolveu, né? Fortificou. A gente não pode falar ainda num sentimento nacionalista, porque não existia ainda uma ideia de nação, né? A Conjuração Mineira ainda era um movimento regionalista, né? Primeiro ali, eles tinham certeza que eles queriam a independência e eles estavam tramando a independência de Minas Gerais, acreditando que conseguiriam levar junto o Rio de Janeiro. Alguns imaginavam que a Bahia também viria depois, que São Paulo podia vir, e havia uma ideia de que a Revolução em andamento ela ia agregar outras partes do que era a América portuguesa, mas ainda não existia um sentimento de nação, uma ideia de nação. Mas essa ideia, essa rebeldia, é muito bacana ver como que ela nasce, porque o Tiradentes ele entra no regimento em 1775 como alferes, que é o posto mais baixo do oficialato na época, e ele entra com missões muito bem definidas. Primeiro, acalmar, domar os mineiros, que era um povo muito indócil, era uma região de mineração. Toda região de mineração é uma região muito complicada, né? Transita muita gente, transita dinheiro, as pessoas não têm muitas vezes um pouso certo, tem muita briga, muita confusão, tem muita
muita mistura de escravo com homem de negócios, você mistura tudo num caldeirão explosivo. Então você precisava de ter militares que domassem essa gente insubmissa, que era gente da área de mineração, que é da área de Minas Gerais. Você precisava de militares fortes para poder combater a sonegação e o contrabando. Então, o Tiradentes ele é o agente da repressão naquela época, né? Então, e ele está ali para conter todos os passos ou as ideias, né, que os mineiros dessem, que fossem contrários à ideia da monarquia portuguesa, que era uma monarquia muito atrasada, ainda com traços medievais, né? E o Tiradentes ele vai cumprindo todas as missões de uma forma... ele é um excelente militar. Ele não para um minuto, ele é mandado em missões por Minas Gerais inteira. Ele faz isso tudo que a coroa esperava dele, faz muito mais, porque como ele se destaca como militar, ele acaba sendo colocado pelo governador de Minas para os casos mais complicados e dos mais perigosos, como, por exemplo, combater o crime, as quadrilhas de criminosos que assaltavam e roubavam os viajantes na estrada Minas-Rio, que era onde o ouro circulava, né? O dinheiro, o grosso do dinheiro do Brasil colônia circulava por essa estrada. Então você tinha o bando do Mão de Luva, o bando do Montanha, a quadrilha do Sete Orelhas, que saíam aqueles comboios de Vila Rica com 20, 30 pessoas carregado de ouro e sumia todo mundo. Você não achava gente, não achava cavalo e muito menos ouro. E o Tiradentes ele é colocado para combater esse crime na Serra da Mantiqueira, tem um grande sucesso fazendo isso, e nesse processo ele vai tendo contato e vai se aproximando desde os homens, desde o governador de Minas aos homens mais ricos de Minas Gerais, até os escravos, que era quem pegava no pesado, né? Quem só conseguia entrar no mato fechado, né, para caçar bandidos, escravos. Então, o Tiradentes ele vai compreendendo todo aquele ambiente onde ele está, e ele vai compreendendo qual o papel que ele exercia naquele momento, e uma hora ele vai mudar a chave. Ele vai ver que ele está do lado errado. Agora, isso acontece também com um processo de frustração pessoal muito grande. Tem o lado do ideal, sim, porque ele toma consciência, nesses 14 anos como militar, ele toma consciência que ele está do lado errado e ele tem acesso às ideias iluministas, ele tem acesso ao que foi a Revolução Americana, que estava muito fresquinha, ele tem acesso às leis constitucionais dos Estados americanos, que diziam que todos os homens nascem iguais. Isso no Brasil do século XVIII era uma tese absolutamente revolucionária, e ele acaba mudando de lado. Esse aspecto da influência da Revolução Americana e mais no final da Revolução Francesa, essas ideias, né, de igualdade, acho que foram fundamentais. Você conta que ele andava com um livrinho para cima e para baixo, né? Conta sobre essa pregação dele, dessas ideias, a partir do que ele vivenciou e do que ele recebeu de informação de fora. Todos os conjurados, né, a conjuração mineira, ela foi fortemente influenciada, primeiro pelas ideias iluministas, que estavam mudando o mundo na época, né? E segundo pela Revolução Americana, de 1776. Então era uma revolução, quer dizer, a Revolução Americana tinha acontecido 10 anos só antes, estava muito, muito fresquinha ainda, mas os conjurados tinham acesso aos escritos sobre a Revolução Americana e, sobretudo, a um livro que é o Requeio, que é
é a reunião das leis constitutivas dos Estados americanos naquele momento. Ainda não era a Constituição americana, que ela não existia ainda, era a Constituição dos Estados, que foi um livro que foi publicado em francês na Europa, para poder... Os americanos queriam disseminar a Revolução Americana na Europa para conseguir também mais apoio ali para os Estados Unidos. Uma edição desse livro cai nas mãos do Tiradentes. Tiradentes não fala francês, mas ele se vira para poder traduzir aquele livro. Ele tem um dicionário de francês que ele vai traduzindo ali o livro palavra por palavra, frase por frase, né? E pedindo ajuda para amigos que dominavam o francês para ir ajudando ele. E o Tiradentes, ele cai de amores pela Revolução Americana e pelos ideais da Revolução Americana. O que está escrito naquele início é realmente maravilhoso, e aquilo apaixona muito o Tiradentes. Inclusive... Então, há uma tentativa de aproximação dos rebeldes, dos rebeldes ainda em gestação dessa revolta, com os revolucionários americanos, né, na Europa. Né? Essa história é genial, porque eles estão em contato com Thomas Jefferson, que na época ainda não era presidente dos Estados Unidos, ele era o embaixador dos Estados Unidos na França, que era um cargo importantíssimo, porque a França tinha sido o principal financiador da Revolução Americana. Então, era um cargo muito importante. O Jefferson já é um mito, né? Sobretudo para os revolucionários da época, um mito no mundo, estamos falando do Ocidente, obviamente, né? Mas ele já é um para-raio de todo candidato a rebelde no mundo ocidental. Ele era um dos principais redatores ali, ele foi o principal redator da Constituição Americana, e os conjurados fazem contato com o Jefferson em Paris. O Thomas Jefferson vai numa viagem secreta encontrar com um dos conjurados no sul da França. É uma história maravilhosa. O Thomas Jefferson sai de Paris, vai para o sul da França, anda de 700 quilômetros de carruagem, tomando todos esses champanhes e os melhores vinhos que você pode imaginar, porque ele era um bom gourmet. Então, existia uma ligação muito próxima e uma esperança muito grande dos conjurados que os Estados Unidos iam ajudar a independência do que o Tiradentes chama de Nova República, né? Que era Minas Gerais, Rio, Bahia, e ninguém sabia lá muito bem como ia ser aquilo. Agora, tem uma coisa muito interessante, que isso tudo acontece exatamente no mesmo momento da Revolução Francesa, né? Então, os conjurados, eles nunca tiveram informação da Revolução Francesa, porque estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e de uma viagem da Europa para o interior de Minas demorava de Lisboa ao Rio de Janeiro, eram 70 dias. Mas do Rio de Janeiro a Ouro Preto, a Vila Rica, mais 10 dias de cavalo. Então as informações demoravam um pouco para chegar. Mas a Conjuração Mineira, ela vai no mesmo diapasão da Revolução Francesa, que é uma coisa impressionante, entendeu? A Revolução Francesa estava lá em Paris, né? Paris já era o centro do mundo. Agora, a Vila Rica era no oco da América do Sul, que era a coisa mais perdida que tinha no mundo, né? E com as pessoas estavam sintonizadas com um sentimento que ia apaixonar o mundo, né? Com as ideias republicanas, adotando as ideias republicanas, embora você fale no livro, a questão da escravidão foi evitada entre os conjurados, né? Foi um tabu ainda nesse momento. Mas como também foi para os americanos, né?
Com os franceses também, que mantiveram a escravidão aqui no Caribe. Exatamente, né? Os americanos escrevem ali que todos são iguais, todos nascem iguais, mas os escravos negros são um pouco diferentes, né? O Thomas Jefferson, ele era o maior dono de escravos do estado da Virgínia, não era pouca coisa, ele tinha centenas de escravos. Quer dizer, tem essas contradições, né? Como tem também dentro da Conjuração Mineira. Mas é isso, é nesse lugar estranho que o Tiradentes ficou, assim, porque um revolucionário, um herói, ele não precisa de... Ele também tem contradições. Ele é um ser humano, né? O Tiradentes era um ser humano como aqueles todos lá e dentro daquela época. E a escravidão foi um limite deles, né? Eles têm uma grande reunião num dia 26 de dezembro de 1786 para discutir uma série de assuntos, e eles discutem o que fazer. Não era nem eles, não discutem se vamos libertar os escravos, porque isso não é justo. Não. O que a gente faz com os escravos? Porque vamos estar nós lutando com os portugueses, nós, os oligarcas, porque é um movimento de oligarquias, né? Não tinha povão, não tinha, era um movimento de oligarcas. Vão estar ali os oligarcas lutando com os portugueses, enquanto isso, o que os escravos vão fazer? Será que os escravos não vão querer fazer também a revolução deles? Então tem um grande debate. E aí tem gente que fala, então vamos libertar todos os escravos, porque aí vão todos para o nosso lado, para o lado da revolução. E aí começa um grande debate, porque ali tinha muito fazendeiro, muito homem de negócio, que diz, espera aí, se a gente libertar todos os escravos, quem é que vai catar o ouro, quem é que vai plantar o arroz, né? Então você esbarra nos limites daquele momento ali, e a Conjuração Mineira acaba passando batido no que era a escravidão. Ela cuida muito bem dos interesses dos oligarcas, mas a escravidão fica uma discussão para outro momento. Bom, e tem a questão da traição, né? Que esse movimento é muito identificado, é muito falado, né? Com a questão de outro Joaquim, o Silvério dos Reis, que traiu e que, enfim, sempre parece você descreve ali um personagem bastante, sei lá, controvertido, abjeto, sei lá, é um sujeito que estava tentando tirar vantagem sempre de alguma coisa e tal, e que no final é um personagem que é execrado, né, que vai ter que sair do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, vai ter que ir para o Maranhão. Por que o Joaquim Silvério simboliza hoje na história brasileira essa característica do traidor, do homem abjeto e execrável? Olha, pois eu fui atrás de um grande personagem que era o Tiradentes e encontrei um outro que é o Joaquim Silvério dos Reis, porque o Joaquim Silvério dos Reis realmente era uma figura tão abjeta, ele parece vilão de desenho de Walt Disney. Ele né? É uma coisa assim, parece aquela a malvada dos dálmatas, assim, né? Porque é uma figura horrível, ele é horrível. Aí o personagem muito interessante, né? Era um dos homens mais ricos de Minas Gerais, ele era contratador naquela época, usando a linguagem de hoje para simplificar. O governo de Minas, ele terceirizava a coleta de impostos. Então, ele fazia como se fosse uma licitação, né? Quem ganhava, coletava os impostos e pagava um valor fixo para o governo de Minas, que ia para a coroa, né? E ele ficava com aquele valor arrecadado. Mas, bom, um jogo de muita corrupção, muitos interesses, e os contratadores, na maioria das vezes, eles recolhiam os impostos e passavam somente uma parte, ou demoravam anos, ou mesmo davam o calote no governo. E era o que o Joaquim Silvério dos Reis, assim como outros, fazia muito, né? Então, o Joaquim Silvério dos Reis, ele é um dos homens mais ricos de Minas, mas é também um dos maiores devedores de Minas. E quando quando o ouro começa a acabar, quando tem a crise do ouro,
O Silvério dos Reis, ele tem nas mãos um monte de promissória para receber, um monte de papel para receber que não vale nada, porque aquilo não tem lastro, não tem dinheiro para honrar aquelas dívidas, e ele também deve a coroa. Então ele está falido, né? Então ele se junta à Conjuração Mineira na esperança de que a Revolução dando certo, ele teria as dívidas dele, porque ele não iria mais dever a coroa, né? Iria zerar. E ele faz uma negociação muito esperta com os conjurados, que além de ele ter a dívida dele perdoada, ele ia estar entre ali os pais da pátria, né? Os pais da nova república. Então ele ia ser uma figura muito importante e ia continuar sendo um dos grandes de negócios de Minas. Isso é o plano, mas, enfim, a Conjuração, por uma série de fatores, ela acaba demorando demais a sair, e o Silvério dos Reis faz as contas e começa a achar que a Conjuração não ia dar certo. E aí ele muda de lado, né? Porque do mesmo jeito que ele tinha negociado com os conjurados, ele vai no governador de Minas e faz uma negociação inversa, né? Entrega todo mundo, entrega o Tiradentes, que era amigo pessoal dele, e além de entregar, quer dizer, não é que ele só foi um traidor, ele era um conjurado, ele ia se dar bem, ele era um dos homens de frente, ele ia financiar a compra de pólvora, e ele tinha uma espécie de milícia privada ali, porque ele era um coronel e tinha, por isso, direito a ter um grupo paramilitar ali, uma pequena milícia, e ele ia ceder homens para a Revolução. E ele muda de lado e ele oferece para o governador exatamente a mesma coisa: comprar pólvora para combater os revolucionários e oferecer homens para lutar contra a tentativa de revolução. Eles, além de ter feito isso, ele vai virar um espião, porque durante muito tempo, ou durante algum tempo, ninguém sabe que ele traiu o movimento, então ele vai continuar fingindo que ele é um conjurado e vai pegando informação com todo mundo, e ele inclusive, missões arriscadas de espionagem ali, ele viaja atrás de Tiradentes no Rio de Janeiro. Então ele é o traidor de cima a baixo. E terminada, malograda a Inconfidência Mineira, ele vai passar os próximos 20 anos da vida dele reclamando junto às autoridades do Brasil e da coroa portuguesa a condição oficial de delator número 1 da Conjuração Mineira. Quer dizer, então, não é que ele ficou, sabe, ele foi para a fazenda dele... Uma medalha de eu sou o delator mor. É o chamado dedo duro juramentado. Porque isso valia muito dinheiro, né? Na condição de dedo duro juramentado, ele ia conseguindo uma série de coisas, né? 20 anos depois, ele está pedindo cavalos do estábulo da rainha, para poder dizer, olha, eu sou aquele cara que 20 anos atrás delatou, e se não fosse eu, Portugal hoje estava sem o Brasil. Então, e ele passa os 30 anos que ele vive depois da morte de Tiradentes, pedindo dinheiro, né, em troca de um serviço que ele tinha feito, daquele serviço sujo. Não se dá nenhum respeito. Ele também é muito... A coroa também manda ele passear, né? Porque não dá o que ele pede todo de regalias. A coroa não dá o que ele pede, mas dá muita coisa, né? Ele, no final, ele sai tendo muito. Agora, era um homem que não tinha o menor problema de ser o vilão número 1, entendeu? Porque, como você disse, Eleonora, ele vira um homem execrado, não só em Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro também. Eles tentam colocar fogo na casa dele, ele não pode mais sair à rua, ele tem que se mudar para Portugal, porque, enfim, ele corre risco de vida no Brasil. Depois ele vai voltar para o Brasil 2 vezes, e ele é um homem odiado, mas ele não está nem aí para isso. O Silvério dos Reis, ele era um homem de cálculo, entendeu? Aonde que eu vou ganhar mais? E ele fez o cálculo que eu, sendo um traidor
e eu conseguindo que todos reconheçam essa condição de traidor, eu vou ganhar mais. E ele jogou a vida dele nisso. Lucas, a gente vive hoje um momento em que a questão da judicialização da vida pública é muito presente. Processos para todos os lados, processos contestados, condenações que muitos dizem ser sem prova, sentenças idênticas de juízes diferentes, enfim, todo um processo complicado e contestado. Podia, com isso em mente, como a gente visita aí o processo contra Tiradentes? Foi um processo de cartas marcadas? É sempre muito complicado você comparar períodos, ainda mais períodos tão distintos, né? Você comparar o Brasil colônia, do final do século XVIII, né, de uma monarquia ainda com traços medievais, Minas Gerais ali, um grupo de oligárquicas, e nem todos queriam uma revolução, né, porque o grupo não era coeso. O Tiradentes, ele era um republicano, sem dúvida nenhuma, ele era um revolucionário. Mas você tinha pessoas ali, por exemplo, como o Silvério dos Reis, se fosse república, se fosse monarquia, ele queria resolver ali o problema das dívidas dele, né? Ou você tinha outros idealistas que eles não eram exatamente pró-república. Então ali você tinha muita coisa dentro daquele balaio de gatos ali. Você comparar isso com o Brasil de hoje é impossível, como qualquer época. Mas, quando eu fui escrevendo um livro, quando eu fui apresentando o livro para editoras, pessoas que iam lendo, você começa, né? Primeiro, uma corrupção desenfreada, uma corrupção enlouquecida, um sistema completamente podre ali do governo de Minas e da coroa, uma população submetida a processos absolutamente injustos, né? Já na época da crise do ouro, e Portugal depende muito do ouro de Minas Gerais, então ele vai ficando com uma voracidade fiscal que os mineiros já não aguentam mais pagar, né? Porque não tinha mais tanto ouro, e Portugal achava que ouro era igual, que dava 2 safras. Você tirava o ouro de um pedaço do subsolo, você ia lá um ano depois, ia ter lá o ouro no mesmo lugar, mas ouro é só uma safra, não tem 2, né? E aí você tem esse ambiente de corrupção, você tem um movimento ali de oligárquicas que quer mudar aquela condição, aí depois você tem uma repressão grande e um processo judicial que é absolutamente cartas marcadas, né? Absolutamente cartas marcadas. Quando o processo ele é aberto, já se sabe qual é a sentença, né? A rainha, quando ela abre o processo, né, 3 anos antes de sair a sentença, ela já sabe o que ela quer fazer. E enquanto o processo está correndo no Rio de Janeiro, o processo corre no Rio, né? E com muitas preocupações formais do processo ali, de cumprir tudo que estava escrito nas ordenações filipinas, que era o código onde reunia as leis portuguesas da época, a rainha escreve uma carta para o juiz dizendo o seguinte: olha, a sentença é essa aqui, entendeu? Então, não só o processo judicial ele é completamente cartas marcadas, como, vamos dizer, o processo, a devassa, a investigação, ela é completamente manipulada, né? Porque eles deixam um monte de gente, muitos graúdos fora do processo, eles não queriam aumentar ali, eles não queriam que aquele movimento, que era um movimento de ideias, né, era um movimento importante, que ele não fosse visto dentro da colônia e para as nações estrangeiras como um grande movimento de ideias. Então eles tentam diminuir a importância daquele movimento, e é por causa disso que eles pegam o Tiradentes, que era uma pessoa
desimportante ali. É muito engraçado, porque quando o processo começa e eles escolhem o Tiradentes, nunca mais eles falam o nome dele, ele vira no processo o Tiradentes. E é muito interessante no julgamento, tem a figura do advogado, que é um personagem maravilhoso no livro. O advogado dele é que vai resgatar e vai chamar ele de Joaquim José da Silva Xavier, em momento nenhum vai chamar ele de Tiradentes. Então é um processo, a investigação é cartas marcadas, até porque o próprio governador de Minas, existe indícios muito fortes que ele teve algum envolvimento com o grupo ali, e eles escolhem uns e tiram outros, e é por isso mesmo. Então, a gente não pode comparar as épocas, mas tem ecos que são muito perturbadores para a gente ignorar, né? Esses ecos de processos de cartas marcadas, uma investigação manipulada. Daí tem a execução do Tiradentes, que você descreve aqui no livro, em detalhes, e tem um frade lá que no final fala aquela frase famosa, né, sobre o louco desejo da liberdade, que é falado ali depois acho que do processo ali de execução. O Tiradentes virou esse símbolo de liberdade para o Brasil. Claro, foi um processo histórico de construção da imagem do Tiradentes, mas tem essa coisa do louco desejo da liberdade e o Tiradentes. O que fica? Como é que o Tiradentes se transforma nesse ícone da liberdade e até hoje, né, fala de liberdade, fala contra o golpe, fala é o Tiradentes a figura que aparece. Por quê? Isso é uma coisa muito, muito curiosa, né? O caminho, a trajetória do Tiradentes é uma trajetória maravilhosa, porque tem uma frasezinha que eu abro o livro, que, se eu não me engano, é do Gonzaga, que diz que ser herói é ser justo, alguma coisa assim. Isso é ser herói, é ser justo, não precisa de você ser um super-homem, ser aquela pessoa acima do bem e do mal, né? E o Tiradentes, ele foi uma pessoa absolutamente justa ali, um homem cheio de contradições, um ser humano que tinha muitas qualidades, muitos defeitos, mas nesse processo dele, e sobretudo na condenação e na execução dele, ele decide assumir um papel naquela história, que é um papel maravilhoso. Ele morre e fica ali 60, 70 anos absolutamente esquecido na memória, e ele vai ser resgatado pelo movimento republicano, que precisava encontrar um herói, e eles mexe daqui, mexe de lá, pensam no Filipe dos Santos, que era um mineiro anterior, que também tentou fazer um movimento de independência, e eles acabam escolhendo o Tiradentes. E aí eles começam a moldar aquela figura à lá Jesus Cristo, com barba grande, com o cabelo grande, com a túnica que Tiradentes veste na execução, o próprio Jesus Cristo, né? E com essa figura inventada, fabricada, com esse herói, o movimento republicano segue com aquilo, e esse Tiradentes, ao longo da história, ele acaba sendo moldado por grupos, aí ele começa a ser Getúlio Vargas, ditadura militar, a PM de Minas, o patrono da Polícia Militar de Minas Gerais é o Tiradentes, né? O Tiradentes também, que é o patrono do MRT, que era um movimento da luta armada. Então, todo mundo tem um Tiradentes para chamar de seu, entendeu? E esse Tiradentes, ele é muito particular e ele serve aos seus interesses. Então, o Tiradentes cada um tem o seu. Hoje eu digo que cada um tem o seu, e ninguém conhece o verdadeiro, que é sensacional, entendeu? E que não é nenhum desses que as pessoas têm. Então, hoje virou muito, eu acho que sobretudo nos momentos de crise. Quando tem um momento de crise no Brasil, e esses momentos de crise
eles se dão, sei lá, de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, né? Toda vez que tem um momento de crise, existe uma tendência a se agarrar na figura do Tiradentes para tentar explicar o Brasil, né? E é claro, sempre um Tiradentes moldado e que serve a interesses de quem molda. Então, hoje, você tem, ao mesmo tempo, o Lula e o Temer, que são capazes de citar Tiradentes como se os dois tivessem semelhança com Tiradentes, o que é incompatível, né? Porque ou bem é um, ou bem é outro, ou bem não é ninguém, né? Mas os dois, isso é impossível, né? Então, o Tiradentes, eu acho que ele, assim, o Brasil é um país tão absurdo, e agora a gente está cada vez mais se dando conta disso, né? O Brasil é um país tão absurdo, e e ainda mais agora nesse fracasso que a gente vive, assim, de todas as nossas contradições e as nossas fraquezas terem surgido tão claramente, né? Num momento que a gente julgava que a gente estava indo para algum lugar melhor, né? Algum lugar bom, que a gente estava construindo uma grande nação, construindo uma república, e a gente mais uma vez fracassa. Eu acho que ir buscar no Tiradentes essa figura que também é muito difícil de você entender ela, não é? Tiradentes não é uma figura fácil, mas é muito tentador mesmo tentar explicar esse Brasil absurdo através de uma figura que também tem uma história difícil. Eu acho que ele acaba sendo o símbolo do Brasil mesmo, né? Ele acaba sendo o símbolo do Brasil, então, você acha? Eu acho que sim, porque é isso, assim, esse Tiradentes que as pessoas, elas... Por exemplo, eu quando comecei a divulgar, quando o livro saiu, né, e começaram a sair as primeiras matérias, e aí teve um jornal, ou uma revista, não me lembro, que falou assim, o autor desconstruiu o mito. Desconstruir o mito é você mostrar como é que aquilo foi feito, né? Não necessariamente que eu tinha colocado o Tiradentes num lugar ruim. A quantidade de gente que veio de uma forma tão agressiva, dizer como que alguém se atreve a tocar no mito Tiradentes. Então, sabe, o Tiradentes ele tem um lugar no consciente coletivo da extrema-direita à extrema-esquerda, que é um lugar muito particular. E esse lugar particular ali, eu acho que é o mesmo lugar onde está esse momento que a gente vive, desse fracasso, dessa volta tão abrupta ao passado. Eu acho que está tudo misturado ali. Eu acho que quando a gente conseguir entender melhor o Tiradentes, que não é tarefa fácil, talvez a gente comece a entender um pouco mais desse país absurdo que é o Brasil. Legal, Lucas. A gente queria agradecer muito aí a sua participação. Aí, você quer falar mais alguma coisa, Lucas, sobre o Tiradentes e o Brasil? Olha, eu vou estar no Brasil, vou estar em São Paulo no dia 17 de setembro, naquele encontro Folha Companhia das Letras, lá no Teatro da Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Se eu não me engano, vai ser 19 horas, mas depois eu vou dar os dados do meu Facebook. Mas, enfim, dia 17 de setembro, em São Paulo, no Teatro da Livraria Cultura, e no dia 20, em Belo Horizonte, no Projeto Sempre um Papo, às 19h30, no auditório da CEMIG, lançando a biografia. Legal. Tá joia. Então, agradecemos aí a sua participação. A gente conversou aqui com o jornalista Lucas Figueiredo, numa entrevista desde a Suíça. Lucas é autor do livro O Tiradentes, né, sobre esse personagem tão querido
discutido, polêmico, né, da nossa vida nacional, né? Foi uma conversa aí sobre esse trabalho e sobre como isso pode ser visto com os nossos olhares de hoje, né? A gente vai agora se encaminhar para o nosso encerramento e vou desligando aqui a nossa conversa, dando um tchau aqui para o Tchau, Lucas. Obrigada. Um abração, hein? Bom, toda essa conversa, essas reflexões, essa aula de história sobre Tiradentes, sobre o Brasil, ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E no nosso site, tutameia.jor.br. A gente quer convidar você para se inscrever no nosso canal de vídeo e apertar lá o botãozinho, o sininho, para receber as notificações. Assim, cada vez que a gente coloca um vídeo no YouTube, e já são mais de 160, 170, você recebe notificação. Além disso, claro, aqui na nossa página do Facebook, aqui no facebook.com/TutaMeiaTV, também curta, siga e se coloque lá para receber notificações da página, que daí a gente vai estar sempre ligadaço aí, porque você já viu, as nossas transmissões acontecem em dias incertos e em horários diferentes, né? E amanhã a gente vai ter uma transmissão, né? Amanhã a gente vai ter uma transmissão à tarde, né? Com o Aurélio Pérez, foi deputado e foi um dos militantes do movimento popular que construiu o movimento do custo de vida, depois o movimento contra a carestia, que teve como uma das suas grandes realizações uma manifestação realizada na Praça da Sé, em plena ditadura militar, no dia 27 de agosto de 1978, está fazendo 40 anos, portanto, e a gente, com base nessa efeméride aí, a gente tem feito, vai convidar o Aurélio para esse bate-papo amanhã. Já conversamos, exatamente no dia do aniversário, na última segunda-feira, com a Irma Passoni, que foi também uma das articuladoras aí do movimento. Está tudo aí no site, é só entrar, pesquisar, não precisa nem pesquisar, está tudo na primeira página, já está lá disponível. É isso, né? A gente se encaminha para o final aqui, o nosso final artístico, cultural, libertário, poético. É o contrapoema do Augusto de Campos, que encerra as nossas transmissões tradicionalmente, nesses tempos complicados. É o contrapoema que eu vou botar na telinha, Lula Livre. Tchau, pessoal. Declarou hoje o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.